Bem-vindos a essa promoção da São Paulo Negócios, que nós realizamos no âmbito da 5ª edição do São Paulo International Business. Nós começamos essa semana, essa edição, já no dia 4 de março, se eu não me engano, a Márcia poderá me corrigir, e ela é composta de uma série de atividades, basicamente rodadas de negócios com compradores internacionais. Nós temos reuniões de atendimento e inteligência comercial com câmaras e consulados e ciclo de palestras online. Exatamente o que nós vamos fazer hoje. Eu ouvi uma palestra da Virginia Hack sobre o que tem como título, como tema principal, o mindset global e a mudança. A Virginia, vocês vão ver, ela tem uma longa experiência em alguma coisa que combina economia, psicologia e neurociência, né? Ela é economista de formação, me explicando agora há pouco que ela se especializou inicialmente em economia industrial, e aos poucos ela enveredou pela junção de duas abordagens da economia que separou duas escolas e que tem que caminhar juntas. Primeiro, uma escola mais estrutural, que se debruça sobre as macroestruturas da economia de um país, do mundo, de uma cidade, né? O que condiciona, de uma maneira, digamos, mais permanente e independentemente, em grande parte independente dos comportamentos individuais, condiciona o movimento dos agentes da economia. E, de outro lado, uma outra vertente, que é uma economia muito voltada na psicologia do consumidor, do empresário, do investidor, não é? São duas abordagens que a Virginia procura abordar agora numa síntese. E eu faço votos que vocês aproveitem muito essa abordagem, porque no fundo, o que ela quer dizer é o seguinte: nós não podemos nos acomodar, não podemos ser passivos diante das mudanças. Nós fazemos parte da mudança e temos que ser também um agente de mudanças. Se não fizermos isso, vocês que estão, eu não, mas eu que trabalho numa atividade pública e muitos empresários que estão aqui, vamos sucumbir diante de um processo inevitável de mudanças de estrutura e de comportamentos que moldam a economia contemporânea. Isso ficou muito evidente, mais evidente ainda durante esse período da pandemia, da qual nós ainda não saímos, que levou a uma mudança bastante acentuada de uma série de comportamentos, inclusive nossa, da SP Negócios, né, meus amigos, que estamos hoje trabalhando numa mistura de sistema online, presencial, e não sei se haverá uma outra forma, Márcia. Se tiver, fala para a gente que vamos explorar, não é? E que essa situação nos levou a um esforço grande de reinvenção, né? No fundo, o mindset é isso, né? É a reinvenção diante das necessidades, da emergência de novas situações. E eu dizia a Virginia, antes de abrir a sala, que há um poema, um soneto de Camões, que eu considero uma das grandes maravilhas da língua portuguesa, esse soneto. O soneto chama-se Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Então, muda o tempo, que são as estruturas, e as vontades, que são os indivíduos, né? Então, Camões diz o seguinte: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudanças, tomando sempre novas qualidades. Não é uma maravilha? Então, fica essa sugestão, meus amigos, como epígrafe para a palestra que vocês vão ouvir, que nós vamos ouvir. Um abraço a todos, boa sorte. E agora a Márcia vai apresentar um pouco as regras do jogo. Bom, boa tarde aí a todos. Obrigada, doutora Aloísio. Eu começo a minha fala dizendo que meu nome é Márcia Gomide, eu respondo pela Diretoria de Negócios e Exportação da São Paulo Negócios.
E antes de passar a palavra para a Virgínia, apresentar a nossa Virgínia, aqui, querida Virgínia, palestrante, eu queria agradecer a todos que estão aqui, agradecer a presença de todo mundo, principalmente aos empresários e às associações parceiras que estão sempre conosco aqui, nos apoiando em todas as nossas atividades, né? Eu tenho uns pedidos para fazer para vocês, que é, primeiro, pedir que deixem os microfones fechados e as câmeras abertas. Assim a Virgínia consegue ver todo mundo e os nossos sons aqui das nossas casas ou dos lugares que a gente está não atrapalham a fala da Virgínia, né? Outra coisa é dizer para vocês que as perguntas a gente vai deixar para o final e elas serão. A gente pede que vocês enderecem via chat. Aí a Daniela vai fazer a gestão dessas perguntas aí e passa para a Virgínia ao final da apresentação dela. Outra coisa muito importante que eu quero pedir a colaboração é para vocês preencherem o formulário de avaliação. Esse formulário, para nós, é um instrumento muito importante, não só de avaliação mesmo, a gente usa ele para o trabalho, né, para entender os pontos positivos, os pontos de melhoria, aquilo que a gente pode atender e que não conseguiu atender, e também serve para a gente avaliar a quantidade de pessoas que estiveram aqui presentes, o tipo de empresa que é, enfim, ter um contato mais direto com vocês que participaram. Bom, eu vou pedir para passar um PowerPoint, Caleb, onde a gente fala um pouquinho. Passar aqui, Mari? Não, eu vou só passar os okay, avisos. Desculpa. A São Paulo Negócios, ela está nesse mês de maio e junho, como a doutora Luiz falou, tocando a 5ª edição da SP International Business. Só para vocês entenderem um pouquinho, os 3 programas da São Paulo Negócios se chamam Get Together, Together We Are Stronger, que é um programa de qualificação. Ele surgiu como um programa de apoio durante a pandemia e ele foi tão bem sucedido que ele acabou virando o nome do programa de qualificação. Então, aí dentro do Get Together estão todas as atividades voltadas para a qualificação empresarial, sejam elas atendimentos coletivos, como é o caso desse webinar, sejam atendimentos individuais que a gente também faz às empresas que nos procuram. Além disso, a gente tem o BizTalks, que são aquelas falas de empresários que ficam disponibilizadas no canal do YouTube da São Paulo Negócios, onde eles relatam os seus cases de sucesso na internacionalização ou na exportação. A SP International Business é o nosso principal evento de promoção, realizado aqui em São Paulo, porque a gente tem outros que são realizados no exterior. Esse ano teremos as missões comerciais, onde a gente atua na área da promoção e da facilitação de negócios. Dentro do SP International Business, na programação, a gente tem o que a gente chama de Biz Buyers, que são as rodadas de negócio, que esse ano vão ser dos 2 modelos, tanto o modelo online quanto o presencial. Para o presencial, a gente está com as inscrições encerradas e traremos durante a Feira Natural Tech e BioBrasil Fair, que vai acontecer na semana de 7 a 10 de junho. E as nossas rodadas acontecerão nos dias 7 e 8, dedicadas aí às empresas que têm produtos naturais, orgânicos, free from, né? E as online, a gente vai fazer multissetorial. Então, são vários setores contemplados. Além disso, nós temos o Biz Development, que são reuniões com as embaixadas brasileiras no exterior, onde a gente atende as empresas com maior maturidade exportadora que podem vir a ter alguma questão naquele mercado onde a embaixada pode ajudar, né? São reuniões mais direcionadas. E temos as atividades de inteligência comercial, onde a gente faz estudos, pesquisa de mercado, apresenta relatórios sob demanda para as empresas, fazemos mapeamento de oportunidades e as atividades realizadas em parceria com as câmaras e consulados, que a gente chama de Biz Intelligence. A gente já realizou 2 durante essa programação e temos uma que vai acontecer dia 19. Pode passar o slide. Bom, aqui está um pouquinho o resumo do que é a semana, o mês SP International Business, e depois pode passar.
aqui a programação de webinars. Como vocês estão vendo, a gente está aí no segundo webinar, que chama Mindset Exportador. Teremos um dia 24 de maio e outro dia 31. Todos são sempre com especialistas convidados que abordam temas aí do interesse das empresas, mapeados por meio da pesquisa que a gente fez junto aos empresários clientes da São Paulo Negócios. Pode passar. A próxima reunião, né, que acontece amanhã, dia 19, com as câmaras e consulados, tem todo esse hall aí de consulados e câmaras de comércio que estão presentes na cidade de São Paulo. Além disso, aqui, resumindo, as rodadas, a presencial e a online, que vão de 13 a 30 de junho, e a presencial de 6 a 10 de junho. Na online, tem os segmentos aí que serão contemplados, como vocês podem ver, alimentos e bebidas, artigos para casa e decoração, comerciais e exportadoras, materiais de construção, serviços de arquitetura, e no caso das presenciais, contemplando aquelas empresas que têm produtos naturais, orgânicos e saudáveis. Bom, aí estão os resultados que a gente alcançou em 2021, que eu não vou falar muito deles, mas são resultados bacanas. E a próximo webinar, para vocês saberem, dia 24, com a Gisele Bueno e o Marco Silva. Ambos vão falar aí sobre comércio exterior e marketing digital, e vocês estão todos super convidados. Bom, fora isso, eu quero dizer para vocês que as empresas que fizeram a pré-inscrição já estão recebendo os telefonemas do Matchmaker, que é a empresa Orbis, que está falando com as empresas para alinhar aí os ponteiros para fazer as agendas das rodadas de negócio. Por último, quero dizer que o webinar vai ser gravado e depois ele vai ser disponibilizado no canal do YouTube. Agora eu vou apresentar a Virgínia. A Virgínia é uma pessoa que a gente conhece há bastante tempo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela durante o meu período de Apex. É uma pessoa muito competente e muito antenada. Isso eu faço questão de dizer, porque desde que eu conheço a Virgínia, ela me impressionou sempre por isso, né? Ela está sempre buscando aquilo que é tendência, procurando entender como é que o mundo pode caminhar no futuro, né? A Virgínia é graduada e mestre em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Neurociência e Psicologia Cognitiva pela Universidade Mackenzie, especialista em Economia Comportamental pela Universidade de Toronto, certificada em Competências Interculturais pela Aperian Global, certificada em Coach pelo IBGC e pelo Instituto Mind at Work de Boston, especialista em negócios internacionais pelo, não sei o nome, INSEAD, acredito que seja assim na França, e especialista em alianças estratégicas pela Universidade de Michigan e marketing internacional pelo CBI Holanda. Eu acho que dispensa apresentações, mas é só essa breve introdução, eu já vou passar a palavra para a Virgínia. Virgínia, muito obrigada e muito bem-vinda. Ok, boa tarde, muito obrigada aí a esse time maravilhoso aí pelo convite, pela oportunidade, agradeço aí a todos pela presença, para falar sobre um tema, acho que ele sintetiza muito bem a minha trajetória e meus 35 anos aí de experiência em mercado internacional, né? Na verdade, eu acho que desde que eu me conheço por gente, desde que eu saí da faculdade com 21 anos de idade, já era meu sonho trabalhar com mercado internacional e eu consegui isso aí realmente muito cedo, ajudando empresas a fazerem acordos de transferência de tecnologia, formação de joint ventures e a exportarem seus produtos para vários mercados, né? Tive a oportunidade de trabalhar desde mercados como a Rússia, né, que agora tem sido muito falada, como a China também, a América Latina toda, os Estados Unidos e Europa. Então, isso realmente está na minha vida e no meu dia a dia, né, até hoje. Tá? Então, para mim vai ser um prazer compartilhar, né, um pouco dessas novas tendências e dessas novas ideias, até também para trazer um pouco mais de conforto para vocês e, ao mesmo tempo, um pouco de desafio, né? Vou dar um pouco de conforto, mas também um pouco de desafio para vocês poderem ir em frente e ir mudando os próprios modelos mentais de vocês e os modelos dos negócios de vocês também, para poderem se alinhar mais com o mundo global. Eu vou dividir aqui minha apresentação com vocês. Opa!
Tá todo mundo vendo aqui meu PowerPoint? Virgínia, antes de Oi. você começar a sua fala, eu quero aproveitar e apresentar o meu time, que eu esqueci. Opa, A Daniela, ótimo. vou pedir para vocês abanarem a mão para todo mundo verem vocês. A Não, Daniela... peraí, eu acho que agora... Peraí, eu vou ter que parar de dividir. Não, pode Não? deixar, tranquilo. Posso deixar? A Daniela Felipe, que gerencia a área aqui junto comigo. A Vitória Santana, que está na parte de promoção comercial. A Gisele Bianchi, que está com a gente na parte de qualificação empresarial. O Caleb Cruz, que é o nosso menino da inteligência. E o Fernando, que trabalha com todo mundo. O Fernando é nosso coringa, que nos ajuda aí em todas as nossas atividades. Então, esse pessoal está comigo aqui e eles vão estar tocando aí junto com vocês o webinar, gestionando o chat, cuidando do tempo, cada um deles tem uma tarefa aí. Virgínia, desculpa, pode começar. Opa, tá bom, ótimo então. Bem, pessoal, todos vocês já devem ter ouvido muito falar nisso, né? A mudança hoje se torna uma constante no nosso mundo. Tá? A mudança ela já acontecia na época dos nossos pais, né? O que acontecia? Que eles realmente tinham muito mais tempo para se adaptar a todo esse movimento de mudança, elas aconteciam de forma mais gradual e mais lenta, e hoje essas mudanças são cada vez mais frequentes e acontecem, né, sem uma frequência que a gente pode prever. Né? A gente costuma dizer hoje, cada vez mais, que o conhecimento que a gente tem hoje, em 5 anos, ele deixa de ser válido. Né? E com isso significa que os nossos modelos de negócio, mesmo que tenham sido vencedores em um determinado período de tempo, né, eles não vão nos levar para frente, para os novos momentos. Né? O que pouca gente fala, até porque isso é mais dito de uma forma geral por economistas, né, é que a gente teve uma mudança na própria natureza da mudança. Né? O que a gente quer dizer com isso? Né? A gente quer dizer que, a mudança agora ela vem cada vez mais recheada de desafios adaptativos. Né? O que caracteriza os desafios adaptativos? É que a gente não tem uma única resposta certa. Né? Esse é o problema com as mudanças que a gente anda vivendo ultimamente. A gente não tem uma resposta certa. A gente tem que co-criar soluções. A gente tem que ir nesse processo um pouco mesmo de tentativa e erro. Né? E nesse processo de tentativa e erro, tentar aprender muito rapidamente para poder adaptar os nossos modelos de liderança, os nossos modelos de negócios, os nossos mercados, né? Adaptar a forma como a gente lida com os nossos clientes e com as nossas próprias equipes. Né? Então, é por isso que a mudança ela se tornou tão complexa hoje, porque ela vem recheada desses desafios adaptativos, onde a gente não tem uma única resposta certa. Tá? É por isso também que os economistas têm dito cada vez mais que a gente não vai ter mais modelos gerais de economia. A gente está caminhando para uma economia experimental, onde a gente tem que testar, aprender rápido com esses testes para poder fazer as adaptações. E outro ponto fundamental aqui é que para a gente ser bem-sucedido neste sentido, a gente tem que estar participando das redes, né? Dessas redes que vão se movimentando e são muito dinâmicas, que a gente vai conversar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Né? Então, as mudanças, elas cada vez mais envolvem esses desafios adaptativos, né? Que é um conceito que foi criado por um pesquisador, o Heifetz, né? Onde ele diz, desafios adaptativos envolvem mudanças sociais, envolvem mudanças na nossa forma de pensar e na nossa forma de agir e, portanto, nos nossos modelos de negócios, sendo que a gente não tem como saber certo qual é o caminho. Né? A gente tem que ir testando e aprendendo esse caminho. E daí... eis que se torna fundamental, né, uma determinada competência que até então a gente usava muito pouco. Né? Se tornou fundamental a gente aprender a mudar a nossa mentalidade, a forma como a gente pensa e, consequentemente, a forma como a gente age, porque isso se tornou chave, né, é uma questão não só de sucesso, mas uma questão mesmo de sobrevivência. Né? Eu estava comentando um pouco antes com o time,
né? Que esses tempos eu fiz um workshop para uma das maiores farmacêuticas do mundo, um workshop para a área médica. Teve um conferencista belga que disse, opa, a partir de 2025 vai ser possível um ser humano viver 1000 anos. Bem, vocês imaginem quantas vezes a gente não vai ter que mudar, né, que não sejam os 1000 anos, mas que a gente já vai viver aí 120, ou que pelo menos a gente, com certeza, a nossa geração vai ficar no mercado de trabalho até os 75 anos, talvez os 80, né? Quantas vezes a gente não vai ter que mudar a nossa mentalidade, né? Não é só aprender novas coisas, mas mudar a forma como a gente pensa, a forma como a gente vê, a forma como a gente interpreta o mundo, para a gente poder avançar aí. Né? E é por isso que esse conceito, né, foi desenvolvido por um professor da Universidade de Harvard, um professor que é do Instituto de Change Leadership, lá de Harvard, e ele criou esse conceito de inteligência evolutiva, que é justamente a capacidade única que o ser humano tem de evoluir na forma como ele dá significado para suas capacidades especializadas, para suas experiências, né? Então, essa é uma capacidade única que a gente tem, que é o que nos difere das máquinas, né? O que nos difere da inteligência artificial, né? Que, no fim, é a consciência, a capacidade da gente evoluir na nossa consciência, não como os livros de autoajuda definem, mas sim como os neurocientistas definem, né? Que é essa capacidade que a gente tem de dar significado às nossas experiências e às nossas vivências. Então, a gente tem tudo, né, para a gente conseguir fazer essas adaptações, enfrentar esses desafios adaptativos com sucesso. Aliás, há muitos cientistas que dizem que o grande salto que a gente vai dar no século XXI não está relacionado com as questões tecnológicas, né? Mas sim com a capacidade do ser humano de dar um salto em termos de nível de consciência em função da inteligência evolutiva. E aí vem uma questão fundamental, né? Uma das formas da gente ampliar e acelerar a nossa inteligência evolutiva é utilizar essa questão da multiculturalidade, é a questão da gente trabalhar globalmente, né? Por que isso, né? Porque quando a gente trabalha globalmente, a gente é obrigado a lidar com pessoas com diferentes perspectivas, que tiveram diferentes vivências, que veem o mundo de uma forma diferente, né? Um americano, ele desde pequenininho, ele é criado para falar o que pensa, né? Ele vai para a escola estimula ele a falar o que ele pensa, a desafiar, inclusive, o professor, né? E ele se forma, vai para a faculdade, entra numa empresa, e ele, da mesma forma, também continua sendo promovido e estimulado a desafiar as ideias, inclusive, do seu próprio chefe, né? Do outro lado do mundo, um japonês, ele é criado desde pequenininho, né, para, respeitar os mais velhos, só falar se alguém der permissão para ele. E ele também vai para o colégio, tem sucesso no colégio em função disso, ele se forma e entra no mercado de trabalho e ele consegue ser promovido e ter sucesso à medida que ele age de acordo com essa perspectiva de mundo, né? E eu pergunto para vocês, né, qual dos dois tem mais sucesso, né? Os americanos ou os japoneses? Cada um, dentro do seu contexto, né, tem sucesso, né? O problema é quando a gente muda essas pessoas de lugar, né? Então, à medida que a gente é, de fato, um profissional global e aprende a lidar e a trabalhar com equipes globais, a gente acelera a nossa inteligência evolutiva, porque a gente tem que praticar no dia a dia essa capacidade de se colocar no lugar do outro e entender o outro sobre a perspectiva dele. É por isso que a multiculturalidade é um dos fatores que acelera esse processo de inteligência evolutiva, né?
E o que é essa capacidade intercultural, né? Embora isso vá ficar para um outro curso aí que a gente pode fazer em algum momento, né? Mas é essa capacidade de criar pontes entre diferentes estilos interculturais, né? Essa questão de competências interculturais, ela já está bem estudada, né? Nessa questão das teorias de liderança global, né? Então, tem 5 dimensões que praticamente onde todas as culturas dos diferentes países podem ser classificadas, né, que envolvem desde a forma como as pessoas tomam decisão, o quanto uma cultura está mais orientada ao status ou igualitarismo, o quanto uma cultura está mais orientada ao risco ou restritiva, quanto uma cultura se comunica de uma forma mais direta, o quanto uma cultura se comunica de uma forma mais indireta, o quanto uma cultura é mais orientada à tarefa, ou mais orientada ao relacionamento, né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia rápida, né, os americanos estão num determinado extremidade aqui, ou seja, eles são uma cultura muito independente, né, onde as decisões individuais são muito premiadas e valorizadas, uma cultura que é mais igualitária em termos desses protocolos de status e de hierarquia, uma cultura muito orientada ao risco, né, com um estilo de comunicação muito direto, né, não tem medo de dizer é assim, falam não também com tranquilidade, né, e uma cultura orientada à tarefa. Nós, brasileiros, estamos aqui nesse quadrado, né? Nós estamos mais ou menos no meio, com exceção de que a gente tem uma forma de tomar de decisão mais interdependente, né? E também estamos um estilo de comunicação mais indireto, né? Não deixamos os nãos tão claros assim, né? Somos uma cultura que gosta de evitar o conflito e uma cultura também de mais relacionamento, né? Nesse lado aqui, nós temos a China, né, no extremo oposto, né, também, né? Então, as diferentes culturas, elas estão aqui. À medida que a gente vai se tornando um profissional global e interagindo com mais culturas, se a gente quer ser, de fato, efetivo, né, a gente tem que ser capaz, de ter consciência do nosso estilo preferencial intercultural, que pode até estar mais alinhado com a cultura brasileira, não necessariamente, né? Mas pode estar, mas a gente tem que ser capaz, se eu estou negociando com chinês, eu tenho que agir como chinês, né? Se eu estou negociando com um americano, eu tenho que me aproximar do estilo de cultura americana. Tá? Daí, muitos, né, costumam dizer, mas isso é mudança de personalidade? Né? Na verdade, hoje o que a gente diz é que a própria personalidade nossa, ele é um objeto passível de mudança. Então, aquilo que a gente acha que faz parte inerente da nossa personalidade, né, se aquilo não é mais útil para que a gente tenha sucesso, para a gente continue evoluindo, né, eu tenho que me dar conta que sou eu que contenho a personalidade, e não a personalidade que me contém, né? E nesse mundo rápido e veloz, e cheio de complexidade, né, e de ambiguidade, a gente tem que ser capaz de adaptar os nossos modelos de liderança, adaptar a nossa própria personalidade, né, e os nossos modelos de negócio. Isso é chave, né? Porque se a gente não fizer isto, a gente vai ser só útil e efetivo, né, num conjunto muito específico de circunstâncias, né? E a gente vai diminuir muito o nosso grau de utilidade e efetividade no mundo que é tão dinâmico como o que a gente está vivendo, tá? É por isso que a gente diz que hoje em dia... Desculpa. Saindo daquele modelo de liderança heróico, né, a gente tem que trabalhar cada vez mais com o modelo de liderança de versatilidade, né? Eu simplesmente sou apaixonada por esse conceito, né? Que é justamente a habilidade de ler e responder às mudanças de condições, com amplitude de movimento, sendo capaz de usar livremente approaches opostos, não se limitando por vieses a favor de um ou contra outro, né? Então, a gente tem que agir de acordo com o que aquele ambiente está exigindo, né? Eu posso até ser uma pessoa objetiva, né, e gostar da minha objetividade, mas nem sempre objetividade é efetiva,
né? Ela não vai ser efetiva com pessoas mais sensíveis, muitas vezes ela não vai ser efetiva num ambiente mais político e que demanda maior diplomacia, né? Então, se eu sou um líder ou um profissional versátil, eu vou saber, opa, quem contém o quê? Eu contenho a minha objetividade. Então, eu só vou usar minha objetividade se ela, de fato, for ser efetiva naquele contexto, né? Porque eu não estou aí para provar que ser objetivo é melhor do que qualquer outra coisa, né? Eu estou aí para ser efetivo, né? Naquele contexto e com aquelas pessoas, né? Então, essa é uma grande diferença também, que está relacionado com essa questão da inteligência evolutiva, né? Inteligência evolutiva, opa, é justamente eu conter a minha personalidade, né? E saber que, opa, nem sempre as minhas qualidades vão ser úteis, né? Porque vinculada a cada qualidade tem um defeito ali intrinsecamente associado. Se eu usar demais a minha qualidade, ou se eu usar de menos, aquilo também pode ser um defeito. Eu tenho que ler as circunstâncias e as pessoas para poder usá-la com efetividade, né? Quem assistiu aquele filme Divertidamente, né? Quem não assistiu, eu recomendo que assista, porque ele, na verdade, teve assessoria técnica de um dos maiores especialistas em inteligência emocional, que é um professor de Berkeley. Ele mostra justamente essas vozes que todos nós temos lá no nosso cérebro, né? A gente tem a vozinha lá da alegria, tem a vozinha do medo, né? Tem a vozinha lá da raiva, né? Então, todas elas estão presentes, né? Tem dia que, às vezes, a gente acorda meio triste e nem sabe muito bem por quê, né? A grande questão é que a consciência, que é essa questão da inteligência evolutiva, né? Ela nos ajuda. Opa, se eu contenho essas vozes, né? Sou eu o responsável por decidir qual é o significado que eu quero dar para essas vozes, né? Então, eu posso estar num período lá difícil da empresa, opa, né? Eu estou hoje lá no mercado internacional, mas o mundo está mudando, está tendo um processo aí de desglobalização. Como é que eu vou continuar no mercado internacional? Como é que eu vou lidar aí, estimular, engajar meu time, né, num mercado que está cada vez mais competitivo, né? Então, a gente, como líder, escolhe a mensagem que a gente quer passar também para os nossos liderados, né? Eu posso chegar lá para o meu time e falar assim, olha, gente, realmente o mundo está cada vez mais difícil, eu não estou entendendo esse mundo, né? A competitividade está difícil. Ou eu posso chegar para o meu time e falar, gente, a gente está tendo uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade de se reinventar, de fazer as coisas de uma forma diferente, de se conectar com novas redes, né? Para a gente poder testar, aprender rapidamente e adaptar os nossos caminhos, né? Já que não tem uma única resposta certa para os desafios aí que a gente está enfrentando, tá? E daí, pessoal, aqui vem uma outra questão chave, né? Que é importante a gente entender como é que funciona o cérebro humano, né? Infelizmente, né, o nosso cérebro ele tem alguns vieses, né? E um deles é que a gente adora, o nosso cérebro adora se manter no status quo, né? E este é um dos motivos pelos quais a nossa mente sobrevaloriza o risco da mudança e subvaloriza o risco de ficar na mesma posição. Porque, na verdade, também tem um risco, né, da gente ficar na mesma posição, principalmente nesse mundo que está, em constante mudança, né? Só que o nosso cérebro não vê isso, ele prefere nos manter no status quo. É por isso que alguns neurocientistas dizem que o nosso cérebro é como se a gente estivesse montado no elefante. A gente acha que a gente está no comando. Opa, mas esse elefante anda sozinho. E esse andar sozinho do elefante, ele é dado pelos padrões automáticos que o nosso cérebro tem, né? Então, opa, se eu tivesse que, no meu dia a dia, estar consciente para tomar todas as decisões, eu com certeza tomaria menos decisões ao longo do meu dia, né? Mas, para algumas decisões, eu preciso estar consciente, principalmente para aquelas que envolvem, que caminho eu sigo, né? Dadas as condições do mercado, será que vale a pena? Eu vou ter êxito se eu continuar mantendo
né, os meus velhos padrões de negócios, os meus velhos padrões de liderança, os meus velhos padrões de lidar com o meu distribuidor ou de lidar com os meus clientes, ou eu tenho que me reinventar aqui. Tá? Então, é isso que a gente tem que ter essa consciência, né? Tomar conta aqui do nosso elefante, ver o quanto o nosso elefante está sendo útil ou o quanto está na hora da gente, fazer um esforço para mudar o rumo e a direção desse nosso elefante, tá? E aqui, pessoal, tem uma teoria que é justamente do professor Robert Kegan, que eu já comentei com vocês, é esse professor de Harvard, que ele diz o seguinte: ao contrário do que se pensava, que a personalidade está formada, né, lá pelos 7 anos, e depois, né, as pessoas vão só adquirindo novos conhecimentos, ele viu o seguinte: os adultos podem e devem mudar em qualquer fase da vida, né? Isso não importa se é aos 30, se é aos 40, 60 ou 80. A gente deve e pode mudar em qualquer fase da vida, tá? Apesar disso, né, ele identificou nas pesquisas dele, por isso ele ganhou o prêmio Tribeca de Inovação Disruptiva, né, que, nós temos 3 lá grandes estágios de desenvolvimento da mente humana. Tá? O primeiro, ele chama lá de mente social, que o mente social... O mente social, ele... 58% dos adultos se encontram nesse estágio e nunca evoluem para os demais, que são aqueles adultos que seguem o status quo, né? Eles vão sempre se guiar pelas normas da empresa, pelo que está acontecendo, pelo que está bem estabelecido. Dificilmente vão ser pessoas que vão criar os seus próprios modelos de sucesso. O segundo estágio é o que a gente chama de mente autoguiada, né? Que nós temos 35% dos adultos aí, tá? Que são aqueles adultos, que criam os seus próprios modelos de sucesso, né? E que seguem, quando tem que seguir as regras, eles seguem, mas eles também sabem quebrar as regras, tá? Então, eles não são guiados necessariamente pelas normas sociais, tá? O problema desses adultos de mente autoguiada é que eles acabam se apaixonando pelos próprios modelos e acham que esses modelos sempre vão ser úteis. E nenhum modelo, né, principalmente no mundo de hoje, ele vai ser útil em todas as circunstâncias e com todas as pessoas diferentes, né? E se a gente está falando do mundo global, principalmente, ele também não vai ser útil em todos os países e todos os mercados, né? A gente vai ter que fazer adaptações, tá? E daí o terceiro estágio, que é o de mente autotransformadora, que somente 7% dos adultos hoje, né, estão nesse patamar, que são aqueles adultos que veem a própria personalidade como um objeto passível de mudança, né? A partir do momento que eu contenho a minha personalidade, não ela me contém, eu posso mudar traços da minha personalidade se aquilo não é mais útil, né? Não é que eu vou me mudar do dia para a noite, né? Eu sou uma pessoa introvertida, eu vou me tornar extremamente extrovertido, né? Não, mas eu vou ser uma pessoa mais extrovertida, né? E não vou ter medo de agir de uma forma, desta forma, nas circunstâncias e com as pessoas que assim o exigirem, né? Então, isso é uma questão importante. Essa evolução dos estágios também tem a ver com a questão de uma evolução cognitiva e emocional, né? Eu me torno um adulto mais útil e mais eficaz em mais circunstâncias diferentes, né? Então, no limite, é como se eu estivesse me tornando um melhor ser humano, né? Porque eu sou um ser humano mais útil e eficaz em mais situações. E essa evolução cognitiva não está relacionada exatamente com QI, mas está relacionada com a capacidade de ver e entender diferentes perspectivas e fazer a síntese delas, tá? Está relacionada a uma maior eficácia, porque eu vou ser mais eficaz em mais circunstâncias e com mais pessoas diferentes, tá? E também está relacionado com uma maior efetividade nesse mundo complexo e ambíguo que a gente está vivendo, tá? Vocês podem perguntar aqui, esses percentuais aqui, né? Na verdade, a gente tem muitos adultos que estão ainda no patamar de mente social, né? E que não saem disso. A tendência é que nos próximos anos esse quadro mude tremendamente, né? Primeiro, por uma razão. Hoje a gente tem abordagens para realizar mudanças de mentalidade, né? O que antes a gente não tinha. Nenhum de nós aprendeu a mudar na faculdade ou no colégio, nem nossos pais nos ensinaram isso,
né? Porque isso são coisas novas, são coisas dos últimos 20 anos. Então, a partir do momento que isso começar a ser mais disseminado, né, a gente vai ter mais pessoas com habilidades de fazer mudanças em si e de influenciar mudanças nos outros, né? Inclusive nos nossos times e nas nossas organizações. Então, isso vai começar a ser mais comum. Então, a gente vai ter mais pessoas nos estágios mais avançados, tá? Inclusive, o próprio professor Robert Keegan, ele diz o seguinte, já que dificilmente um adulto chega nos estágios mais avançados antes dos 45 anos de idade e que a nossa geração vai ficar no mercado de trabalho pelo menos por mais 20 anos ou 25 anos, né? Então a gente começa a ter mais chances de ter mais pessoas no mundo com a mente autotransformadora, que são aquelas pessoas capazes de resolver problemas mais complexos e de lidar melhor com conflitos, porque elas não estão presas aos seus modelos, né? Elas mudam estes modelos, tá? Aqui a gente tem um economista famoso, é o Richard Thaler, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, e ele diz o seguinte, né? Ele diz que nós precisamos de um empurrão, ou seja, de um nudge para vencer o status quo. Então, a gente tem que aprender a se empurrar, no bom sentido, né? Se empurrar para frente, se empurrar para a melhor versão e empurrar também os nossos colegas de trabalho, né? Os nossos times para a sua melhor versão, né? Então, isso é uma questão importante, porque a maior parte das pessoas fica nesse estágio de mente social, né? Elas precisam de um empurrão para elas aprenderem a testar, aprender rapidamente com os novos modelos e fazer as adaptações necessárias. O nosso cérebro adora o status quo, né? A zona de conforto, tá? E daí, novamente, essa questão dos profissionais globais, eles levam uma vantagem, né? Porque a multiculturalidade, né, e essa questão de fazer negócios com pessoas com diferentes perspectivas, ela por si só é um empurrão, né? Um empurrão para a gente entender as coisas de uma forma diferente. E ela nos traz também uma dose de humildade muito grande, né? Porque a gente também aprende, tem várias formas de chegar ao sucesso, né? Não existe uma única forma, os caminhos são vários. E daí, nós temos que também nos dar conta que hoje, o jogo da competição global, né, ele tem 3 grandes níveis, tá? O primeiro deles é a percepção e a questão da conexão, tá? Por mais que, todo dia no jornal agora a gente ouve falar estamos vivendo um processo de desglobalização, etc., tal, na verdade, a gente está indo, né, mais para modelos mais conectados, né? Tem várias cadeias globais que eu estou trabalhando, né, com empresas globais, e o que a gente está vendo é o seguinte, que antes, né, o fornecedor, o intermediário, o varejista, em alguns casos, e o cliente final, estavam todos muito desconectados, né? As cadeias podiam ser globais, mas isso estava desconectado, né? Com essas novas tendências, né, do ESG, das redes globais, né? A forma como essas redes estão indo dinamicamente, a questão da capacidade da gente perceber quais são as redes importantes. Algum comentário? Da gente perceber quais são as redes importantes para nós nos conectarmos, né? E nos conectarmos efetivamente com essas redes é fundamental, né? Antes da pandemia, eu levei uma empresa, uma startup nossa premiada de biotecnologia para a Suíça, para ver a possibilidade dela fazer também alguns investimentos e se instalar lá numa determinada incubadora, né? Na verdade, essa empresa, ela já está na parte de bioengenharia, né? Ela já é capaz de produzir células humanas, né? E a grande história, o grande passo, né, seguinte seria entrar nessa corrida da bioengenharia para a produção de órgãos, né? E a gente estava lá na Suíça, e daí um dos senhores, né, também com uma empresa suíça, ele falou assim, a vantagem de estar aqui na Suíça é que você vai estar participando de uma rede global onde as 100 empresas
aqui, né, da Europa, que estão participando dessa rede sobre bioengenharia, pesquisando sobre isso, você vai ter aqui no teu WhatsApp, né? Todo mundo está nesse grupo, né? Então, essa questão de estar participando dessas redes que estão estudando, como é que vai se dar aí esse processo? Qual é o próximo passo? Que estão já captando o futuro e trazendo o futuro para o presente, né? É super importante, senão você acaba perdendo, né, a corrida. E daí a sua utilidade, enquanto líder, enquanto modelo de negócio, enquanto empresa, ela vai se perdendo, né? Você vai ocupando um espaço muito marginal no mercado e não no mercado, né, participando desse mercado global. E, gente, a grande facilidade, né? Isso aí, uma pessoa que trabalha 35 anos com o mercado internacional, né? A facilidade que hoje a gente tem para se conectar é tremenda, né? Antigamente, né, a gente ia lá para países europeus para fazer prospecção de mercado, para alguém nos atender, né? Se a gente não queria comprar, se a gente queria vender, era muito difícil, né? Hoje em dia, a gente vê, né, eu estava lá com uma empresa, né, de bioengenharia, né, sendo apresentada lá na Suíça, com faturamento praticamente zero, né? E todas as incubadoras onde a gente estava queriam atrair essa empresa, né? Sem lá grandes investimentos, o valor da incubadora lá na Suíça era o mesmo que a pessoa pagava aqui de aluguel na USP, então essas facilidades, inclusive para captar recursos, né, estão aí disponíveis no mundo. A gente tem que saber usar o mundo a nosso favor, né? Então, jogar somente com as competências locais fica muito difícil nesse mundo de hoje, né? Nesse mundo tão conectado. A gente tem que saber usar o mundo a nosso favor, né? Aproveitar os benefícios de estar nessas redes que, às vezes, estão mais presentes, né, nesse mundo global, aí, nos países desenvolvidos também. Então, a gente tem que saber participar disso, usar o mundo a nosso favor. Não é que a gente vai abandonar o Brasil, não, gente, mas é como é que a gente junta as vantagens competitivas que a gente tem aqui com as vantagens que estão disponíveis e acessíveis para nós em outros países, para a gente poder ter maior competitividade e para a gente poder ser mais efetivo, né, de fato, tá? O segundo nível da competição é essa questão, capacidade de mobilização, né? O quanto a gente tem essa capacidade de engajar o nosso time, e se mobilizar rapidamente todo mundo, para a gente poder ter as competências certas, o mercado certo, o produto competitivo certo e engajar os nossos distribuidores e clientes, né? E é aí, por fim, a questão das operações, né? O quanto a gente consegue ser eficiente na questão das operações e produtivo aí, que também é uma coisa importante, mas não é a única, né, pessoal? A questão da eficiência e da produtividade não é a única, né? Eu até diria que hoje é mais importante você, de fato, estar conectado e percebendo as mudanças do que exatamente ser eficiente, né? Porque muitas vezes, para você aproveitar as oportunidades, você não consegue ir no limite máximo ali da eficiência, mas é melhor você aproveitar aquela oportunidade da forma que está, né? Com um bom padrão de qualidade, etc., e ir melhorando o teu produto aí ao longo da experiência, né? Não dá tempo da gente ter tudo perfeito hoje para poder aproveitar as janelas de oportunidade. Elas estão cada vez mais curtas. Então, a gente tem que, né, ir melhorando essa questão também de como é que a gente enxerga a eficiência, tá? E daí, de novo, a multiculturalidade, né? Essa capacidade da gente lidar com diferentes culturas, ela acaba nos ajudando muito. Ela vai ser uma competência horizontal que vai estar presente nos 3 níveis, né, de competição, tá? Os profissionais globais que já estão mais acostumados, né, com essa questão, né, de lidar com diferentes perspectivas, eles conseguem, de novo, ser mais efetivos no novo paradigma, né? Eles têm maior capacidade de resposta, né? Porque eles já entenderam que,
né, nem sempre a minha perspectiva é a melhor, né? Naquele país onde eu estou, eu tenho que trabalhar de acordo com as perspectivas deles, né? E daí, uma pergunta-chave que eu gostaria que vocês saíssem aqui da palestra, né, pensando, opa, em que redes globais eu estou inserido, né? Eu não estou falando, pessoal, opa, não é para quem eu estou vendendo. Eu já estou vendendo para a França, eu já estou vendendo para os Estados Unidos, ou estou vendendo aqui para a América do Sul, né? Mas em que redes globais, sejam de aprendizado, de melhores práticas no meu setor, de tendências do meu setor, né? De aprendizado, de fazer benchmark, eu estou envolvido, né? Porque eu tenho que estar nessas redes globais, não somente com uma visão necessariamente de curto prazo de negócio, mas uma visão de aprendizado, onde eu vou testar, aprender e adaptar rapidamente, né? Eu tenho que estar vinculado nessa questão das redes globais. Em muitas empresas globais que eu dou curso, algumas delas, inclusive, aqui brasileiras, eu sempre digo, né, para os executivos, gente, se vocês não estão se conectando, né, com os pares de vocês em outros países, ou com redes de aprendizado que estão trazendo o que tem de melhor, né, no setor de vocês, estão participando ativamente dessas redes, né, opa, isso significa que vocês estão ficando para trás, né, e esse é um luxo que a gente não pode ter. A gente tem que estar acompanhando, né? Hoje não tem mais motivo para a gente continuar sendo um late mover, pessoal, né? Como tinha uns anos atrás, né? Vocês já devem ter visto vários artigos aí que, opa, o Brasil é um late mover, né? Hoje, a gente não tem mais desculpa para isso, né? Com acesso ao conhecimento, com acesso a esses ecossistemas de inovação tão fácil e tão facilitado, inclusive para pequenas empresas ou até mesmo para startups, né? A única coisa é que a gente tem que estar, com um novo mindset, né? Há um tempo atrás, já faz um tempinho aí, uns 15 anos atrás, eu fiz um trabalho para uma das empresas mais competitivas do setor de imóveis nosso aqui brasileiro. Eles tinham me pedido para eu eles, na verdade, faziam móveis para dormitórios e móveis para cozinha. Eles queriam entrar no mercado americano, que eles falaram, nós só vamos investir no mercado exterior se for para ser realmente um mercado que vale a pena, etc. Então, Virginia, eu queria que você achasse um parceiro para nós lá nos Estados Unidos. A gente descreveu quais eram os critérios para a seleção desse parceiro, etc. E por um golpe de sorte, né, eu acabei achando, na verdade, o parceiro ideal para eles lá nos Estados Unidos. A empresa estava super interessada, etc. Eu voltei, passei para eles, fiz a reunião lá com eles. Um mês depois eu liguei para eles, e daí? Vocês vão adiante, né, com esse parceiro? E daí o dono da empresa falou assim para mim, opa, Virginia, eu sou muito colono para fazer isso, né? O que ele quis dizer com isso, né? Naquela época, a ideia dele, ele falou assim, Virginia, talvez o meu filho consiga fazer isso, né? Mas eu não sou um cara que estudei línguas, eu não sou um cara... Eu viajo pelo mundo, mas eu viajo pelo mundo ou a turismo ou para achar fornecedores, e não para fazer parcerias ou para participar desses mercados globais, né? Ele acabou mudando, né? Recentemente eu acabei me encontrando com ele já está num processo aí diferente, né? Mas ele acabou contratando os profissionais realmente que tivessem mais acostumados com esse mundo global, a participar dessas redes globais e que não tivessem tanto medo e tanto receio, né? E nem que se sentisse um colono, né? Nesse sentido, tá? E essa questão de ser um colono ou não, pessoal, eu me lembro que, inclusive, quando eu fui fazer um curso na Universidade de Michigan, né, pertinho lá de Detroit, nos Estados Unidos, estava cheio de gente do setor automobilístico, e eu me lembro de uma moça da GM falar o seguinte, né, Virginia, de certa forma, a General Motors é ainda uma empresa muito americana, embora a gente atue em vários mercados. Para algumas coisas, ela usou a mesma expressão, né, que esse empresário brasileiro falou assim, nós somos colonos ainda, né? Então, a gente precisa, pessoal, entender que, hoje, né, a gente tem que ter um mindset mais ágil e mais integrado com o processo, com o que está acontecendo globalmente, né? Inclusive com esses movimentos do ESG, né, que estão muito fortes, principalmente para quem trabalha
com o mercado europeu, né? Isto pode ser uma grande barreira para nós no futuro, se vocês não tiverem participando dessa rede. Se vocês não estiverem participando desse movimento, vai ser muito difícil vocês acompanharem e até co-criarem esse movimento. E talvez, vocês vão acabar caindo numa certificação que não vai gerar lá um grande valor agregado para vocês, né? Tá? Bem, e quais são as vantagens, né, da gente ser um profissional global, né? Primeiro, né, a gente vai estar lá no primeiro nível de competição, né? A gente vai ter conectado com essas redes globais. Mas lembrando, pessoal, isso aqui não é só uma questão de redes de negócios, né? Mas redes de aprendizado, redes que estão levando para o futuro. Então, a gente tem que estar conectado com essas redes, né? A gente se torna um profissional mais versátil, ou seja, um profissional que consegue fazer a leitura e consegue usar, né, o modelo que vai ser mais efetivo naquele país, naquele contexto e com aquelas pessoas, né? A gente ganha capacidade de se adaptar e de ser feliz em diferentes contextos, né, pessoal? Isso é muito importante. Eu acho que uma das grandes questões que eu gosto dessa minha trajetória aí de mercado internacional é que hoje eu consigo me sentir em casa em muitos lugares diferentes, né? E isso é uma sensação muito boa, né? Essa vantagem de você, de inclusive ser uma pessoa diferente de acordo com o contexto que você está, né? Eu acho que essa é a beleza também e a humildade, né, que a gente precisa ter aí enquanto ser humano. A gente vai ganhar maior eficácia, né? Uma das características chaves dos profissionais globais de sucesso é que eles são capazes de criar soluções de terceira via. O que quer dizer isso? Não é nem a solução da minha empresa, lá da minha matriz, e nem a solução do mercado local, mas é alguma coisa de terceira via, que é uma síntese, que traz o que tem de melhor do local e daquele contexto, daquele país. E isso eu só vou conseguir fazer se eu tiver um grande grau de empatia e de capacidade de entender a perspectiva do outro, né? De acelerar a minha própria inteligência evolutiva, né? E eu vou me tornando uma melhor versão de mim mesma, né? Uma melhor versão, uma versão mais útil em mais mercados diferentes, com mais pessoas diferentes, em mais redes de aprendizados, né, diferentes, né? Então, isso aí é fundamental, tá? E, afinal, como é que você aumenta a sua capacidade multicultural e a sua inteligência evolutiva, né? Primeiro, a gente tem que ter consciência, né, do nosso perfil intercultural, dos nossos modelos preferenciais. Tem ferramentas para isso, né? O GlobeSmart é uma delas, mas cursos de competências interculturais, cursos de inteligência evolutiva que trazem essas abordagens para a gente poder tomar consciência de quais são os nossos padrões mentais, né, os nossos modelos preferenciais, para a gente poder sair deles, né? Será que a forma que eu tenho feito negócios e liderado pessoas nos últimos anos, né, não está na hora de eu evoluir, de eu mudar alguma coisa? No que eu ando me repetindo, né? E se a gente anda se repetindo em algumas coisas, provavelmente a gente está tendo os mesmos resultados há muito tempo, né? Então, está na hora da gente mudar para a gente começar a ter resultados diferentes, né? Identificando as suas resistências à mudança, né? Quais são hoje as minhas resistências, né? Já que a neurociência mostra que nós somos múltiplos, que nós podemos mudar em qualquer fase da vida, eu tenho que usar isso também a meu favor, né? Senão eu acabo limitando a minha capacidade cognitiva e emocional, né? E, gente, praticar, né? Infelizmente, para lidar com os vieses do nosso cérebro, vocês viram lá, né, o Prêmio Nobel de Economia falando que a gente precisa do empurrão, né? O empurrão é a gente, tá consciente, tá se esforçando, né, diariamente. Isso é que nem exercício físico, né? A gente tem que fazer todo dia, principalmente depois de uma certa idade, né? E a mesma coisa com a nossa inteligência evolutiva. Se a gente não praticar, se a gente não tiver consciente, não tiver fazendo um esforço, a gente acaba voltando para a nossa zona de conforto. A neurociência mostra que a gente acaba esquecendo, né, porque o nosso cérebro, tal como o nosso corpo, ele tem um sistema de imunidade de mudança, né? Ele nos protege de qualquer mudança, ele nos mantém no status quo, né?
E a gente também tem um sistema de imunidade e mudança no mundo global, né? Para nós é mais fácil ficar no nosso país, na nossa zona de conforto, como aquele senhor lá, empresário de imóveis, falou para mim, somos muito colono, né? Então, assim, é mais fácil a gente ficar no status quo, mas se eu ficar no status quo, eu vou ter a minha utilidade, né, reduzida neste mundo, né? Então, a gente tem que se acostumar a mudar e tornar a mudança uma coisa mais fluida. E depois que a gente aprende e utiliza a abordagem certa para fazer isso a primeira vez, a gente passa a fazer isso de uma forma muito mais fluida, né? Então, essa é aqui a chave, né? E eu desafio aqui vocês, né? Quais será que são os modelos mentais de negócios, né, que vocês vão abandonar aí? Que novos modelos vocês vão testar, né? E qual será a ação de mudança que vocês vão fazer nos próximos 21 dias, né, em direção a esse mundo global, esse mundo mais conectado, né, a esse nível de competição, de percepção? Opa, vão participar de alguma rede global aí de aprendizado, vão se conectar com outras pessoas, vão começar a estudar novas formas, né, de internacionalização que não envolvam, por exemplo, só exportação, né, vão fazer mais uso de alianças estratégicas, que é uma coisa que as empresas brasileiras pouco utilizam, né? Alianças estratégicas são todos os tipos de acordos não tradicionais, aqueles de compra e venda, né? E também aqueles acordos, não são acordos que envolvem fusão de empresas, né? Podem ser acordos de co-desenvolvimento de produtos, de joint ventures não necessariamente 50%, né? Mas as alianças estratégicas potencializam o aprendizado de vocês. Elas não são para a vida toda, elas podem ter a duração de um determinado tempo específico e a forma de vocês aprenderem mais sobre um determinado mercado, né? Então, isso é importante, a gente também saber usar essas novas formas de internacionalização e até os benefícios dos ecossistemas de países mais desenvolvidos aí para a gente poder acelerar a competitividade aí dos nossos produtos como um todo, né? Então, eu gostaria que vocês pensassem, opa, né? Que novos modelos de negócios e novos modelos mentais vocês, enquanto líderes das empresas de vocês, podem fazer, podem adotar, né? Opa, será que eu tenho que parar dessa história de confiar totalmente também nos meus distribuidores? Não está na hora de eu partir para modelos mais dinâmicos, né? Modelos onde eu esteja mais próximo e eu mesma vá acompanhando também as mudanças dos mercados? Ou será que não está na hora de eu fazer uma aliança estratégica com o meu intermediário para eu poder garantir, né, o aprendizado mais perene de algumas competências chaves, né? Então, tudo isso precisa ser pensado né, e evoluir. Opa, será que não está na hora de eu abrir um pouco mão do controle para eu poder ganhar mais velocidade também no meu processo, já que as janelas de oportunidade de mercado, né, cada vez duram menos, né? Então, tudo hoje é uma questão muito de velocidade, né? Então, para isso, para eu ter velocidade, eu preciso ser bom em aprender rapidamente. E, às vezes, não dá tempo de aprender tudo sozinho, né? Então, eu preciso fazer também as alianças estratégicas, né? E contar com redes de apoio, como a SP Negócios aí também para vocês, né? Virgínia, pois rapidinho, mais 3 minutos de fala para o tempo previsto. Tá bom, já estou terminando. O que ganhamos com a evolução, né, pessoal? Aí, né? Eu gosto muito desse desenho, né? Esse desenho, ele em geral para, né, no homem ereto, mas na verdade a gente tem aí um grande caminho de evolução, né? A partir do momento que a gente tiver aprender a usar mais a nossa consciência, a nossa inteligência evolutiva, né, e a integrar melhor o nosso cognitivo e o nosso emocional, né, a gente vai conseguir, de fato, dar saltos em termos de capacidade de lidar com complexidade, de usar
né, as abordagens que vão ser mais efetivas em determinadas circunstâncias e com determinadas pessoas, né, e mudar mais rapidamente os nossos próprios modelos de negócios, né, com menos sofrimento, com menos estresse, né, com menos burnouts, né, que tem acontecido também aí muito. E essa é a grande oportunidade do século XXI, né, que é essa questão da gente, dar esse salto em termos de evolução de consciência, e para isso a gente já tem as abordagens adequadas, né. Afinal, como Darwin dizia, né, não é o mais forte que sobrevive, mas é justamente aquele que consegue se adaptar melhor às mudanças, né? Então, a gente não pode lutar contra as mudanças, a gente tem que se colocar no movimento aí de flow, né, em relação às mudanças. Por fim, eu deixo aqui a minha frase final, né, que nesse mundo rápido, digital e da inteligência artificial, a gente precisa, né, ele requer um humano genuinamente humano, né, capaz de aproveitar suas potencialidades, evoluindo para estágios mais complexos do seu desenvolvimento, né? Estágios mais autotransformadores, que incorporem mais a mudança e essa questão desse mundo global, para a gente poder, de fato, se tornar cada vez mais competitivo e partícipe das diferentes fases, dos diferentes momentos dessas redes globais. Pessoal, muitíssimo obrigada aí pela atenção de todos, espero ter sido útil e eu fico à disposição aí de vocês para perguntas. Virgínia, eu queria que você deixasse aí no chat, se puder, por favor, seus dados de contato, né? Porque a gente tá bom. Pode ser que as empresas queiram falar com você depois disso aqui, dessa brilhante apresentação, né? Que a gente fica com vontade de ouvir mais, né, e querer saber mais, né, eu pelo menos fiquei, né, eu já tinha visto uma palestra sua o ano passado, que já tinha me interessado demais, e agora a gente que viveu isso na pele, né, a necessidade de mudar, e a São Paulo Negócios é um exemplo disso, porque lá no começo da pandemia, a gente tinha uma série de ações previstas e uma pandemia, né, e aí a gente falou, como é que nós vamos entregar que a gente tem que entregar, né? Então tivemos que fazer um exercício enorme de abrir mão do que a gente tinha planejado para poder mudar, né? E conseguimos, né? Com muito êxito aí, com muito orgulho, eu posso dizer que nós somos os primeiros a mudar para o totalmente online, né? Das primeiras instituições de fomento que resolveram apostar numa rodada de negócios online, né? Foi muito bacana, gerou muitos aprendizados e acho que nos provou, né? Que a gente precisa mesmo ter a flexibilidade para mudar, né? E para nos adaptar. Então, eu vou abrir aqui para a Dani falar, ela vai gerenciar aí a questão das perguntas, para dizer para todo mundo que essa apresentação da Virgínia, depois a gente vai compartilhar com vocês, e que esse webinar vai estar disponibilizado para aqueles que quiserem rever, né? Porque tem assuntos aí bastante importantes no canal do YouTube da São Paulo Negócio. A gente avisa, manda o link. E te agradecer enormemente, né, Virgínia? Você é parceiríssima aí sempre. Espero que a gente consiga fazer outros treinamentos em conjunto. Vou abrir para a Dani. Dani, por favor. Sim, claro. Pois não, Márcia. Bom, Virgínia, nós recebemos aqui bastante agradecimentos, né? O pessoal elogiando, todo mundo gostou bastante. Parabéns pela palestra, super bom, obrigada, excelente. E, de fato, a gente tem duas perguntas que vêm do chat e tem algumas que a gente recebeu antecipadamente, né? Que até pode ser questões que você abordou durante o tema, mas que vale a pena aprofundar. Então, eu vou priorizar as perguntas que vieram do chat, que é o pessoal que está aqui conosco, né? Okay. O primeiro é do Humberto, da Duan. Acho que foi sobre o comentário que você fez da startup, né, da empreitada na Suíça. Ele está perguntando se é a do Gabriel. Eu não sei se você pode responder ou não, assim, abertamente, se há algum segredo aí, né? Mas vou deixar contigo. Eu não me lembro, que na verdade a empresa tinha 2 sócios. Ele pergunta se é a do Gabriel. Uhum. É a Pluricel, Eu não sei se é do Gabriel, que eu acho que eu falava mais com o outro. Não, é da TCU Lab. Não, então é outra empresa. Mas me interessa bastante, depois eu vou entrar em contato com você. Eu sou da área da saúde e está tendo agora uma
da Embrapi, com a Suíça, exatamente nessa área aí. Eu conheço muitas empresas da área médica que aproveitaram essa questão da Suíça, né? Tanto para usar a marca suíça, né? A gente tem que aprender a usar, para a gente ser competitivo, a gente tem que aprender, né? Onde que esse mundo aí me ajuda, né? Então, a marca suíça, ela valoriza o meu produto, então, ok, nem que seja para eu ter uma caixa postal lá na Suíça, né? E poder fazer uso também do ecossistema de inovação lá deles, poder captar recursos para fazer projetos, né, de co-desenvolvimento com universidades lá suíças. Então, é isso que eu estou falando, da gente saber usar o mundo ao nosso favor. Se a gente ficar só com os fatores sistêmicos brasileiros, né, não é suficiente para a gente acompanhar essa corrida, né? A gente tem, eu acho que, movimentos muito interessantes, né? Essa equipe aí do SP Negócio eu conheço já há anos, né? Sei que é uma equipe aí de muita garra, né? Que realmente de muito compromisso com os objetivos aí dos clientes, né? Mas a gente, querendo ou não, ela também está limitada pelos fatores sistêmicos brasileiros, né? Então a gente tem que aprender a ganhar velocidade. E saber, o que tem de bom aqui, o que me dá de competitividade, mas o que também tem de bom lá fora que eu posso unir, né? A gente tem que ter menos esse apego emocional a algumas coisas, né? Competitividade não é né, essa coisa de países, né, etc., de fronteiras, é uma abstração, né, nossa, né? Não tem isso, né? A gente também tem que saber jogar o jogo global, né? Essa questão é uma preocupação mais de estados, mais de governos, mas não pode ser uma preocupação de empresário, né? O empresário tem que saber jogar o jogo global, né? E contar com as redes de aprendizado, com essas redes de apoio do São Paulo Negócio, mas também contar com a rede lá da Suíça, ou contar com a rede, né, da Bélgica, da onde seja melhor para vocês, ou dos Estados Unidos, né, ou até mesmo de alguns países emergentes, que isso também hoje tem boas redes, né, disponíveis aí. Então, a gente tem que saber fazer isso. Ok, obrigada, Virgínia. Bom, os elogios e agradecimentos continuam chegando aqui, tá? E aí, a próxima pergunta, na verdade, ele contou um pouquinho o case dele, é do Márcio Brunelli. Ele diz o seguinte: Virgínia, muito obrigada pela palestra. Meu nome é Márcio, sou analista de TI. Pensamos em nos expandir para a Europa. Você mencionou que participar das redes globais seja talvez mais importante do que ter excelência técnica nas operações. Sempre pensamos que a nossa empresa poderia atender clientes fora do Brasil, mas às vezes nos preocupamos com a qualidade técnica do nosso time. Comecei meu mestrado na Alemanha, TUM, acho que é a sigla, né? E sei que muitas empresas europeias de TI têm muitos doutores no time. Como você vê essa situação? A princípio, você acha que seria possível que entrássemos nesse mercado, Virgínia? Desculpa, qual é o nome da pessoa mesmo, Daniela? É o Márcio Brunelli. Márcio, para responder isso de uma forma adequada, eu te diria o seguinte, né? A gente não pode achar que é fator crítico para a gente entrar no mercado europeu necessariamente a gente tem uma equipe lá com doutorado ou não. A gente tem que ver, no nosso segmento de mercado, o que eu estou fornecendo? Eu, por exemplo, já trabalhei muito com empresas que tinham sistemas, né? Ajudei um processo de internacionalização de uma empresa que tinha um sistema de gerenciamento de projetos para a área de petróleo e gás. Ela tinha como clientes a Petrobras e eu ajudei a fazer a expansão aqui nas Américas deles. Não tinha um time lá, é aquela história que eu falo, né? As janelas de oportunidade, né, gente? A gente não pode ficar esperando o perfeito para poder fazer as coisas, né? Então, tinha uma janela de oportunidade, eu acabei fazendo uma prospecção de mercado, que acabou apontando algumas coisas, uma oportunidade lá na Colômbia, junto a uma empresa de petróleo e gás. Eles ainda não tinham nem time que falava, todo mundo falava espanhol, etc., tal, mas tinham pessoas muito especializadas naquela questão de gerenciamento de projetos que já estavam acostumados com a história da Petrobras. E o fato deles atenderem a Petrobras, para eles foi um fator crítico de sucesso, para eles poderem entrar, não só aqui na América Latina, como também nos Estados Unidos, né? Porque essa questão de gerenciamento de projetos em águas profundas, etc. Então, eles não tinham doutores, não tinham ninguém, mas eles tinham um bom sistema de gerenciamento
e experiência nessa questão, né? E, claro, tinha um preço também adequado às necessidades ali na época, né? Então, isso também foi importante, né? Então, sem analisar exatamente o teu tipo de serviço, o que você quer entrar e o teu mercado, pode ser que, né? Hoje em dia, nessa área de TI, tem lá, dependendo do segmento, você precisa ter algumas certificações, né? Mas, dependendo do tipo de serviço e produto, não. Né? Então, tem que ver, tem que estudar e ver quais são os teus diferenciais e entender esses teus diferenciais dentro do segmento, né? E do segmento global, né? Qual é o meu diferencial? É a minha agilidade, é a minha disponibilidade? Será que isso vai continuar sendo um diferencial a partir do momento que eu for para o mercado global? Ou não, né? Não, porque daí eu não vou ter um time que fala em alemão, um time que fala né? Que vai ter essa flexibilidade no atendimento. Então, tudo isso tem que ser pensado. Márcio, desculpa, mas eu não consigo aprofundar muito aqui, né, de fato, aí na palestra. Espero ter te ajudado. Só complementando o que a Virgínia falou um pouquinho, ela ressaltou duas coisas, eu acho que muito importantes, né? A primeira delas é que você deve se ater não só as redes sociais, mas aquelas redes que podem te dar informações ou mostrar tendências ou discutir com seus pares no mundo o que é o top naquele assunto ou naquele produto ou naquele tema. Essa é uma das coisas. Mas a outra coisa que a Virgínia também colocou e que eu acho que é muito importante é assim, eu vou me aprofundar, eu vou estar nessas redes e tal, mas o que eu tenho de diferencial competitivo, que é isso que ela acabou de falar, e além disso, o que eu preciso fazer para mudar se eu não estou no lugar que eu deveria estar, né? Se eu entendo que eu não estou galgando o lugar, ou que eu não estou nem próximo do lugar onde eu devia estar, eu tenho que olhar para mim mesma e entender o que eu preciso mudar, né? Ou é comportamental, ou é na gestão da minha empresa, ou é no meu produto. Mudança é mudança, né, gente? Não é só comportamental, né? Eu acho que ela fala aqui, assim, da mudança em geral, logicamente que liderada pela que a gente pode fazer na gente mesmo, né? Eu posso conter o meu comportamento, né, naquilo que não for frutífero para o grupo ou para o lugar aonde eu estou inserido, né? Então, acho que tem aí falas importantes da Virgínia com relação a tudo, né? Isso. O Márcio agradeceu, Virgínia, aqui no chat, então acho que respondeu. De qualquer forma, você já compartilhou aqui os seus contatos, caso ele queira aprofundar um pouco mais no assunto, tá? Bom, a próxima pergunta, de fato, a gente tinha recebido já com antecedência, né? E a pessoa pergunta o seguinte: como engajar ou motivar nossos colaboradores para um mindset global? Gente, isso aparentemente, né, para nós que somos apaixonados pelo mundo global, parece ser uma coisa fácil, mas não é uma coisa tão fácil assim, né? Eu trabalho com algumas multinacionais brasileiras que eles, na verdade, têm uma grande dificuldade para expatriar pessoas, né, para outros países, né? Então, criar, assim, a gente precisa, de fato, né, começar a mostrar para a equipe quais são os ganhos, né, que a gente tem com esse processo global. Né? Na verdade, qualquer um que trabalha numa empresa global, né, mesmo pode ser uma pequena empresa, a gente acaba tendo mais valor enquanto profissional, né? Porque a gente vai conhecer, como é que é as necessidades daquele mercado, etc. Pode ser até que eu não esteja na frente, eu seja da parte de finanças, mas eu vou me tornar um profissional com mais conhecimento e com maior capacidade de ser útil em diferentes circunstâncias, né? Então, eu acho que essa coisa de ter um propósito claro, de mostrar o que a empresa vai ganhar com aquele processo, de começar a formalizar alguns processos, de deixar claro, gente, olha, nós estamos indo para lá, vocês estão aprendendo línguas, quem é que está aprendendo língua aí? Porque se você não aprender língua, você vai ficar numa posição X aqui na empresa, né? Então, a partir do momento que isso se torna parte do dia a dia, as pessoas naturalmente, né, elas vão se engajando nesse processo, né? Mas precisa empurrar, né, pessoal? Lembre-se sempre, empurrar. A gente empurra para frente, tá, pessoal? Não é empurra para o precipício, não.
empurra para a melhor versão, né? Eu acho que esse é o grande aprendizado, né, dessa teoria de mudança, né, gente? Opa, a gente vai se tornando melhor ser humano se a gente vai sendo útil em mais circunstâncias e com mais pessoas diferentes, pessoal, né? Essa é a beleza dessa história. É isso aí. Obrigada, Virgínia. Bom, nós temos mais uma pergunta aqui, que chegou com antecedência. As pessoas que estão com as mãos levantadas, a gente não consegue abrir por hora por conta do tempo, né? Com os nossos combinados. Então, a gente pede gentilmente para colocar as perguntas no chat, a gente tentar contemplar todas. E, porventura, se passar alguma que não for contemplada, a gente se compromete a conversar com a Virgínia e responder depois, né? Porque, senão, se a gente abrir para um, a gente... óbvio que tem que abrir para todos, então a gente pede essa colaboração. Aí a próxima pergunta que eu tenho aqui, Virgínia, eu acho que é mais a pessoa que é uma sugestão de leitura, né, de pesquisa, diz o seguinte: certamente as empresas que implementaram essas mudanças se tornaram mais competitivas global e nacionalmente. Você citaria exemplos de casos bem-sucedidos de empresas que têm colhido bons frutos face à implementação dessas práticas? Sim, pessoal, eu acho que tem tem já alguns livros, a gente mesmo também está escrevendo um livro agora com alguns cases aí sobre isso aí. Eu sugiro para vocês, quem quiser, tem um livro, eu vou escrever aqui no chat, tem esse Hidden Champions. Hidden Champions é um termo criado por um alemão que ele fala justamente sobre essas empresas de pequeno porte que se tornam verdadeiros líderes de seus segmentos. Ele está mais aplicado a essa questão de nichos, tá? Depois, gente, de cases, eu conheço mais cases internacionais. Infelizmente, a gente não tem tantos livros de cases aqui nacionais, pessoal, ainda. Tá? Esse é um dos motivos pelo qual que a gente está escrevendo esse livro de cases aí também, para falar um pouco de quais são as competências e principalmente falar de cases mais de empresas brasileiras mesmo. Para quem quiser, tem também um relatório que sai anualmente, que é do Boston Consulting Group, que fala sobre... Nossa, gente, hoje minha memória está meio ruim aqui. Eu acho que eles chamam de Boston Consulting Group, se eu não me engano, eles fazem um ranking dos top... já me lembrei. Global Emergent Leaders. Gente, não é bem isso, não, tá? Mas é próximo disso. Se vocês botarem no Google, vai aparecer alguma coisa. Global Emergent Leaders. Eles fazem uma análise das 100 maiores empresas de países emergentes nesses modelos de internacionalização. Daí eles costumam falar um pouco sobre, o que está crescendo, tá? Então, ali vocês têm alguma ideia de quem são as empresas. Não fala muito sobre os cases, tá? Mas dá uma ideia. O Brasil andou perdendo bastante, mas às vezes aparecem algumas empresas aí interessantes também. Se vocês fizerem uma busca no Google, vocês vão achar cases, mas vão achar mais cases aí realmente de empresas, cases em inglês, tá? Eu acho que em palestras, tanto aí eu acho que da SP Negócios, como também de outras entidades no Brasil, vocês acham um pouco essa história dos cases, tá? Mas mais em palestras do que escrito. Tá certo, Virgínia. E aqui a pergunta chegou pelo chat da Kátia da Cans, né, que estava já com a mãozinha levantada, eu pedi para ela pôr aqui no chat. Ela quer saber o seguinte, Virgínia: como posso fazer para poder perceber quais são os entraves? Temos o ego, que trabalha muito contra e traz para a zona de conforto. Qual a sua orientação para perceber as falhas e driblar o ego? Kátia, isso aí a gente pode depois combinar, né? Tem um curso que é ótimo, é isso que acho que a Dani até já fez, né, Dani, do mapa de imunidade e mudança, né? Que ele justamente nos ajuda a perceber, né? Sou suspeita, mas eu recomendo, vai. Quais são as dificuldades aí
para a gente, quais são as mudanças comportamentais que a gente tem que produzir, né? Eu mesmo, hoje em dia, eu fiz durante muito tempo na minha vida planejamento estratégico para a internacionalização, né? E eu vi assim, às vezes a gente fazia um planejamento lá bonitão, né? Ótimo, e na hora de implementar as coisas não andavam. E daí, por quê? Porque as pessoas não mudaram, né? Então, se as pessoas têm que mudar para fazer aquilo. O ego atrapalha, sim, atrapalha, mas eu acho que as mudanças que a gente está vendo está ajudando também as pessoas a se tornarem um pouco mais humildes e de entenderem, a gente precisa mudar, né? Porque senão a gente vai ficar numa posição muito marginal, né? E eu costumo sempre, nos meus exercícios mesmo de planejamento, pensar assim, né? Todo final de ano eu penso, que modelos eu não quero repetir no próximo ano, né? Quais são os modelos mentais mesmo, as conversas que eu tenho comigo mesmo, né? As conversas que eu tenho com as pessoas, com o meu time, né? O que eu não quero estar dizendo, né? Mais. Então, isso é um bom exercício, isso ajuda a gente pensar, eu quero parar, né, de repetir que, a gente tem que fazer aquilo, entendeu? A gente tem que estar com aquilo ali, alinhado, buscar as alternativas. Às vezes é difícil, né, pessoal? Às vezes a gente tem muito medo, eu vou deixar essa coisa da internacionalização para outra hora, não sei o que e tal. Gente, só tem um jeito de descobrir, né? É começar, né? Desafio adaptativo, não tem uma resposta certa, gente. A gente tem que começar, vai fazendo, vai aprendendo e vai se tornando melhor. Não se torna 100% melhor, mas se torna a cada dia 5% melhor. Gente, no final de 2 anos, vocês vão ver a mudança, né? Então, não é do 8 para o 80, né, pessoal? Mas a gente vai construindo a cada dia essa mudança. Mas, para isso, a gente tem que estar atento. Que modelo eu não quero repetir? Né? O que eu não vou repetir? Né? Márcia, certamente você lembra de muita gente, né, que a gente já trabalhou junto, que repetia modelos. Especialmente de um planejamento estratégico, Virgínia, que foi muito difícil, né? E a gente enxergava claramente como aquelas pessoas precisavam mudar a mentalidade, né? Isso, e acabaram ficando na margem, né, Márcia? Acabaram ficando na margem. Então, pessoal, não tem jeito. Às vezes, não é que a gente quer impor isso, né, Márcia? Mas é que a gente sabe que vai acontecer, né? Então, a gente precisa ter esse processo de mudança, tá bom? Legal. Márcia, acho que a última aqui, que acho que não é nem bem uma pergunta, o Luiz Carlos, do Laboratório Lunis, né? Ele já tinha agradecido anteriormente, aqui ele reitera os agradecimentos. Parabéns, Virgínia. Obrigado pelo convite, Márcia e Daniela. Gostei muito da apresentação. E ele diz que é importante salientar que a evolução profissional está diretamente relacionada com a evolução pessoal e, consequentemente, social. Vamos que vamos. Acho que essa a gente encerra por aqui. A Virgínia deu uma falinha muito legal, que eu adorei ouvir ela dizer isso, que hoje ela organizou a vida dela de uma tal maneira que ela consegue estar feliz e ser feliz em qualquer parte onde ela estiver. Gente, a gente está nesse mundo para isso, né? Aliás, para ser feliz, né? Então, vamos tratar de unir o útil ao agradável aí, né? Essa capacidade de adaptação é o fundamental para a gente seguir em frente, né? A pandemia veio aí para dar essa enorme lição para todos nós, né? Eu espero que a gente aprenda, né? Com certeza, né? Que a mudança está aí. Pessoal, quem quiser, eu botei meus contatos aí, meu e-mail, meu Instagram. É só Virgínia Hag Oficial, Instagram, LinkedIn Virgínia Hag, também quem quiser me seguir. E o meu e-mail é virginia@virginiahag.com.br. Fico à disposição de vocês. Queria dizer para mim que é sempre um grande prazer. Me permite só mais uma para não ser injusta com ninguém, né? A Elaine da Brumal, ela tinha colocado já no chat, por algum motivo aqui, se perdendo nas mensagens. Ela disse o seguinte, eu mandei uma pergunta na minha inscrição. Desculpa, Elaine, veio na inscrição. Que tem a ver como estão trabalhando essas mudanças, ou deveriam começar a implantar essa visão no ensino fundamental e médio, pois temos de trabalhar desde pequeno. Acho que vai até de encontro com o exemplo que você deu sobre os norte-americanos, né? Isso, não, com certeza, pessoal. Isso aí tem que começar a ser cada vez mais, né, tema da nossa educação, né? Eu estava mesmo 2 semanas atrás
dando curso para vários empresários, e eu pude ver assim, como isso, né, da gente aprender a mudar, já na época do colégio, né, é fundamental, porque a gente com certeza vai sofrer bem menos, né, no mundo atual, e também aprender, gente, a superar alguns vieses do cérebro humano, né, e um dos vieses que o cérebro humano tem é se concentrar no curto prazo também, que é péssimo para a gente poder planejar, né. Por isso que a gente também sobrevaloriza muito o curto prazo e subvaloriza o longo prazo, né? E, na verdade, as grandes mudanças acontecem a gente vai construindo dia a dia, para daí em 2 anos a gente chega em algum lugar, gente. Então, o nosso cérebro fala assim, não, isso vai ser muito difícil, né, fazer. É um passo muito grande, né? Como esse empresário falou para mim, Virginia, eu sou muito colono. Se você vê assim, realmente um salto grande, mas vamos começando pouco a pouco, porque afinal confiança também se constrói pouco a pouco, né? Então, vamos indo lá pouco a pouco, tá? Então, pessoal, muito sucesso aí para vocês mesmo, hein? Aí contem com essa equipe aí maravilhosa aí de São Paulo Negócios, que eu conheço, são minhas contemporâneas, né? A vantagem aí da gente estar no mercado já há tanto tempo, nessa luta pela questão da internacionalização, que no Brasil é quase uma luta meio idealista, né? Bom, Virgínia, eu assim só posso agradecer pela sua generosidade de estar aqui conosco, dividindo esses conhecimentos tão legais, né? E tão fundamentais aí para as empresas e para todos nós, né? Porque isso são lições de vida, na verdade, né? Eu estou assim muito agradecida mesmo. Espero que você volte aqui conosco para uma coisa mais longa, que não só 2 horinhas de palestra, né? Vamos tratar de pensar num curso aí modulado para ver se a gente consegue oferecer para as empresas. Então, assim, um abraço enorme. Obrigada, empresas. Obrigada, Virgínia. Obrigada, meu time. Um beijo para todos. Sucesso, pessoal. Boa noite aí a todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada, Márcia. Obrigado Obrigada, Dani. Vitória também. Obrigada a você. Vitória, Gisele, todas. Tchau. Tchau, pessoal.